Era o ano de 1939, e o mundo estava mergulhado em um conflito global que ficaria conhecido como a Segunda Guerra Mundial. Espalhados por várias partes do globo, os cenários de guerra envolviam nações em lutas pela supremacia e controle territorial. No Sudoeste Asiático e no vasto Oceano Pacífico, uma narrativa de confronto intenso se desenrolava entre as forças japonesas e americanas, marcando um capítulo crucial dessa guerra. O Japão, membro do eixo juntamente com Alemanha e Itália, formou essa aliança por meio do Pacto Tripartite em 1940. Enquanto o eixo buscava expandir seu domínio global, os Estados Unidos, a partir de 1941, ingressaram no conflito ao lado dos aliados, uma coalizão que incluía nações como Reino Unido, União Soviética e França. Na década de 1930, o Japão se tornará uma nação caracterizada pelo nacionalismo extremo, posturas imperialistas agressivas e liderança política de extrema-direita. Esse cenário foi moldado pela Restauração Meiji, um período que não apenas testemunhou a modernização econômica do Japão, mas também deu origem a um culto fervoroso ao imperador e ao fortalecimento do nacionalismo. As ambições imperialistas japonesas se manifestaram inicialmente contra a China, onde o Japão, descontente com a presença estrangeira em solo chinês, buscou expandir sua influência na região. Conflitos políticos com a Rússia culminaram na Guerra Russo-Japonesa no início do século XX, resultando em uma vitória japonesa que alimentou um entusiasmo nacionalista exuberante. A rivalidade crescente entre Japão e Estados Unidos atingiu seu ápice na década de 1910, quando o Japão apresentou 21 exigências sobre o território chinês, vetadas pela influência americana. Durante esse período, os Estados Unidos também negaram vistos para cidadãos japoneses, agravando ainda mais as tensões. A década de 1920 testemunhou uma radicalização política no Japão, respaldada pelo imperador Hirohito, que passou a defender abertamente um conflito armado e direto contra os Estados Unidos. Apesar de alguns membros das Forças Armadas japonesas se oporem, a sociedade japonesa abraçou a postura agressiva conhecida como Ofensiva Sul, argumentando que o Japão não poderia permitir a influência ocidental sobre territórios colonizados na Ásia. Os primeiros atos de agressão japonesa ocorreram na década de 1930, com a invasão da Manchúria em 1933 e sua subsequente anexação ao território japonês. Essa atitude deu início à chamada Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937, um conflito que se estenderia até 1945, marcando uma fase crítica da Segunda Guerra Mundial na região asiática e do Pacífico.